A besta e sua imagem, que é o cântico deles que diz que é o cântico de Moshe e o cântico do Cordeiro, que estão em suas bocas. O do mestre é o que ele fez na última. Depois do pessoal lá, só que não mostra, né? Não fala qual foi o hino que ele cantou, né? Você não viu que você não assiste o Faraó, né? Não assiste o Faraó. Não. Foi a irmã dele que canta. Ele começa a cantar depois de todas as vezes, né? Ela sai com tamborim, cantando, né? Pois é, mas, né? O Machia estava fazendo um Pessá. Mas ela canta a mesma uma lembrança da saída do Egito, né? Daí logo ele cantou um cântico, mas ele... O cântico, ó, do Moshe. Do Moshe, né? Veio aqui veio falar que... Era relembrando o seu passado. Relembrando o passado, né? Então, irmãos, baseado naquilo que o irmão Mauro conversou ontem, por alguma razão ele não veio hoje, de certo se sentiu um pouco acuado. É muito importante, no caso, estabelecer uma espécie de uma norma, de cada vez que algum irmão for falar, tentar de toda maneira não atacar a fé de ninguém. Pode ser duas opções. Uma, certo, não tinha uma informação certa, e na hora que ele foi pesquisar no hebraico, ele viu que daí não batia as situações. Provavelmente é aquilo que deixou ele meio acuado ontem. Só que é difícil dizer que às vezes quando a gente faz uma pergunta, um irmão, e quando falta informação, às vezes dá aquele bloco, né, na frente. Mas de qualquer maneira, ontem, pelo que a gente conseguiu entender, ele não foi questionado da fé dele. Então, da minha parte até hoje é só, né, conversar com o irmão, né, e fazer perguntas durante o tempo que ele ia explicar a parte dele concernente a Hebreus 7, que meu irmão tinha falado anteriormente, e a importância de entender aquela parte. Agora vamos esperar que ele não esteja ofendido por aquilo que ele acredita, né? Porque às vezes muitos anos ensinando aquilo ali, e na hora que vai explicar para um grupo que realmente questiona, então às vezes ele vai ver naquilo que ele tinha absolutamente certeza, e às vezes ele vai no hebraico, que é muito importante, e o hebraico às vezes não suporta aquele texto. Então fica meio inseguro, né? Mas de qualquer maneira, aquilo ali nos dá então uma ideia de como que a gente pode, no caso, incentivar, encorajar os irmãos a conversar de uma maneira que não ataque a fé. Então o que eu, no caso, perguntar para o Mauro hoje é com relação a Hebreus 7:12. Então eu vou usar, no caso, a Bíblia, que é do Novo Testamento, só que é aramaica, que é traduzido do inglês, né? Então o que eu fiz hoje de manhã? Antes da reunião, pensando que o irmão Mauro ia vir, e ele infelizmente não veio, daí eu peguei uma parte ali de Hebreus 7, e aquilo foi baseado no próprio estudo que o irmão tinha feito. Então ele mesmo que fez aquele estudo, né? Ele deu para os irmãos, tirou fotocópia e distribuiu. E é um documento realmente que ele trabalhou, ele estudou, ele verificou, ele rubricou e datou tudo direitinho, né? Então a gente tem que, no caso, tomar uma decisão se a gente vai, no caso, ficar com a Torá, ou se a gente vai, no caso, ficar com o outro lado. O que quer dizer com o outro lado? Ali em Hebreus 7, eu leio um pedacinho para os irmãos. Caso os irmãos tiverem alguma pergunta, o irmão provavelmente pode fazer qualquer pergunta que vocês quiserem. Mas fala ali, por exemplo, é Hebreus, capítulo 7, e verso número 12. Então ele fala daquela forma: mas como tem uma mudança no sacerdócio, também há uma mudança na instrução para os levitas.
Muito bem, aquilo ali é muito sério. É muito sério porque os levitas, como a gente sabe, era uma tribo. Eles não tinham nenhuma forma de bens. Eles eram, né, um grupo que o Eterno escolheu que os bens dele era só o sacerdócio, né? Ficar na presença do Eterno. Depois Davi veio mais tarde, ele selecionou toda a ordem lá de crônicas. O que é crônicas, irmãos, por exemplo? Crônicas é a ordem cronológica dos eventos do reinado. Por isso que você tem crônicas, cronológico, né? Crono quer dizer, né, que se mede o tempo. Então, e ali no primeiro Crônicas você encontra as 24 ordens, né? Então, aos pouquinhos, quando a gente começa a estudar a Torá, a gente começa a entender o Novo Testamento. Agora, o que é aquele outro lado? O outro lado é considerar que houve uma nova aliança, um novo acordo, no sentido que Hebreus 7:12 não é o fato que completou uma fase e depois começou uma outra, na mesma linha da Torá. E pude perceber pelo conteúdo, que o irmão estava conversando ontem, não criticando a fé dele, mas o fato, só o fato. Se ele quer acreditar daquela forma, ele é livre para acreditar naquilo. Agora, na Torá, onde é que a gente vai encontrar alguma parte da Escritura que nos vai dizer que o sangue do Mashiach paga pelo pecado de alguém? Agora, existe a liberdade de cada qual entender, só que o que acontece é o seguinte: se ele ou ela decide em formar um novo grupo que o Mashiach veio fazer para trocar um montante de lei com outro montante de leis, então a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou é um, ou é outro. Agora, a palavra nos diz que houve uma mudança. Agora, esta mudança completou uma fase para iniciar a outra. Agora, se aquilo ali é usado como sangue do cordeiro que paga e também o sumo sacerdócio, que ele, que era da tribo de Judá, de alguma forma miraculosa, daí ele foi para a tribo de Levi e se tornou sumo sacerdote. Então ele começa a imaginar a distância de uma situação para outra. Quando se fala em sumo sacerdote, não se fala de um homem que estava relacionado com o povo. O sumo sacerdote, normalmente, ele ficava isolado. Então, no hebraico, quando a gente vai ler em 1 Crônicas, o que é? Mikmar é Mikmarot, uma palavra que tem em hebraico. Mishmarot, se quiser, né? Então, quando você olha aquilo ali, o que é? É uma reclusão que aqueles sacerdotes eles ficam isolados do povo. E o sumo sacerdote ainda, as leis são mais severas ainda. Então, quando se fala Mishmar, Mishmarot, dependendo se você lê no hebraico, muda um pouquinho a fonética, mas o sentido é o mesmo, você vai ver que o sumo sacerdote não se envolvia com o povo. E o Mashiach se envolvia com o povo? Ele se envolvia com o povo. Então, por exemplo, se a gente for pegar naquele outro lado, a gente vai ter que, infelizmente, esquecer a Torá. Porque a discrepância é tão grande que não tem como unir uma situação na outra. É muito difícil. Agora, ninguém vai tirar a liberdade dos irmãos e fazer aquilo. Pode fazer. Não tem problema nenhum. Só que na hora que você vai explicar aquilo ali, o Ruá, o tetagrama do Eterno, vai mostrar para você. E daí os irmãos que entendem da situação vão começar a questionar. E naquele questionamento, daí você vai ver se realmente tem o Shalom dentro para explicar aquilo, ou se começa a ficar numa posição meio duvidosa, meio insegura, né? Tem que dar uma olhada mais na Torá, só que daí não pode mais olhar a Torá, porque a Torá foi abolida. Mas daí quando não se tem a resposta no Novo Testamento, o que acontece? Não tem vontade de chegar no Antigo Testamento? Ah, mas daí Yeshayahu lá, Isaías falou aquilo, não falou? Mas peraí, você está falando de uma nova aliança que substituiu a Torá ou você está na Torá ainda? Então é complicado. Uma outra situação, falando de sumo sacerdote. Para aqueles que acreditam que tem uma
uma nova aliança, para aqueles que acreditam que tem uma nova fase, entendendo que a nova fase é uma substituição ao invés de completar. Pelo que a gente entende da Escritura, ele veio para completar a Torá. Ele não veio para destruir, quer dizer, tirar da Torá, nem adicionar a Torá. Ele foi fazer o que a Torá mandou fazer. Ele fez uma parte, completou-se uma parte, iniciou-se a outra. Agora, se o Mashiach vem, no caso, para destruir a Torá e começar uma nova aliança, é complicado. Agora, como que o sumo sacerdote, então, o Mashiach, que era da tribo de Judá, vai ser injetado na tribo de Levi? E pior, sabe-se que o sumo sacerdote não tinha contato com o povo. E como é que de uma hora para outra o Mashiach que tinha contato com o povo vai ser sumo sacerdote? E fica pior. Sangue, como é que no caso vai pagar o pecado de alguém com sangue? Aonde que na Torá que nos diz que com o sangue de um ser humano paga pecado para o outro? Não é animal que tem que pagar pecado? E daí teve uma situação ontem, infelizmente, na hora que ele foi explicar uma situação relacionada com a Torá, que foi o que ele falou? Ele falou o seguinte, que vem o pecador com um animalzinho debaixo do braço. Daí ele chega lá, perto do tabernáculo, e dá o animal para o sacerdote sacrificar. Aquilo ali não é verdade, infelizmente. Não quer dizer que ele fez de propósito. Pode ser que desde que ele começou a ler a respeito da Torá, ele mais enfocou o fato do outro lado da nova aliança, que substitui aquilo, ao invés de entender o hebraico e entender como é que funciona o ritual. Então o cara que tinha pecado, ele que vinha lá, o que tinha? Tinha o peso do maligno na vida dele, porque ele pecou, o maligno estava ali, ele sabia que estava ali. Então quando ele chega próximo do sacerdote, o sacerdote não vai sacrificar para ele. O que o sacerdote faz? Ele chega perto, identifica que tem pecado, ele pega uma faca. E aquela faca hebraica é especial, ela não pode ter nenhum dente no fio da faca. Então, de acordo com o pecado que ele vem, o animal que ele traz, o sacerdote olha para aquilo ali, daí ele determina que tipo de faca que vai usar, se é um boi, se é um carneiro, por exemplo. Ele te dá aquela faca específica, você pega a faca, o pecador pega na mão do sacerdote. E o pecador com pecado que tem que cortar. Daí o sangue fica naquela tigelinha. Então, quando a gente começa a estudar o hebraico, estudar como é que eram os rituais, a gente começa a entender melhor o que é um sacerdote, o que é um sumo sacerdote, que nem fazia aquilo para o povo. O sumo sacerdote fazia o que? O Yom Kippur, que é um dia, uma vez no ano, que ele pegava daí o que? O bode sacrificado, pegava o sangue, levava no Santo dos Santos, ia lá e fazia uma vez só, e dava meia volta. Por que que tinha que ter o Yom Kippur? Porque nem todo mundo em Israel vinha de toda a região de Israel com um animal para tirar o pecado. Então o sumo sacerdote fazia aquilo ali para a nação toda, que nada mais é que era tirar o maligno da nação inteira. Então aquilo ali, então a gente vai começar a entender o porquê que o Mashiach, no caso, sendo sumo sacerdote, aquilo ali é uma situação tão longínqua do que a Torá nos explica, que é realmente até difícil de falar, porque a discrepância é muito grande. Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, em congregações que tem pouco estudo, não estou dizendo que estou apontando o dedo para aquele que tem pouco estudo, não é este o fato. Porque ele, para entender, no caso ele ou ela, um pequeno entendimento, um pequeno fato, uma pequena explicação, entende bem. Agora, quando o cara que vai falar sabe que o povo ali não tem conhecimento para refutar aquele entendimento, ele usa daquilo ali para enganar. Então, por exemplo, Mashiach, sumo sacerdote, não faz sentido nenhum. Pode ler na Torá tudo que você quiser ler. Tire ali, por exemplo, em Devarim, tire ali em Vaikra, principalmente em Vaikra, se tem alguma lei, algum mitzvah do Eterno que vai dizer que você tem que pagar alguém com o sangue de um ser humano.
não acha? Então a história, por exemplo, de Mashiach, que substituiu a Torá e pagou com sangue, aquilo ali é absolutamente pagão. Mas, mais uma vez, né, aqueles que acreditam naquilo são livres para acreditar naquilo. Agora, na hora que for conversar com alguém que sabe da verdade, daí a gente vai ver com quem que o Eterno está. Porque normalmente aquele que não tem conhecimento e sim o entendimento de tentar manipular a situação com outras intenções, o Eterno não vai ficar junto com aquilo. Então a gente começa a estudar mais o hebraico, né? E ficar com ele. Aquilo ali, quando a gente começa a entender e for, no caso, virar uma luz para os gentis, né? Que são normalmente aqueles, principalmente, que não têm nenhum entendimento eterno, e encontra alguém da linhagem. Se a gente for falar com um judeu, por exemplo, o judeu vai falar, olha, da onde que você me mostra na escritura que é o Mashiach de Nazaré? O judeu só fala aquilo. Encontre na tua Bíblia, ele não pede nem na Torá, nem na Tanã. Encontre na tua Bíblia onde é que está o Mashiach de Nazaré. Aí todo mundo olha, e vindo no judeu é pesado. Não sei se os irmãos conversaram com o judeu alguma vez, mas quando o judeu faz a pergunta, se sente o peso. Daí você vai encontrar na palavra, não existe. Ah, mas e como é que aquela cidadezinha onde Mashiach morava? Não existe cidadezinha onde Mashiach morava com a cidade de Nazaré. Não existe. Você vai fazer uma pesquisa na Torá, você vai ver que ele era de onde? Betlehem, né? Mas Nazaré não existia na época. Está falando de Netzer. Netzer era o rebento que vinha da linhagem de Davi. Ou Netzareno. Netzer, que vem daquela linhagem lá do rebento de Davi. Aí você vai na congregação, eles falam daí o Mashiach de Nazaré, e o judeu olha para aquilo ali. E não tem entendimento, né? Às vezes, quanta gente que às vezes, né, lê aquilo ali e infelizmente não tem conhecimento. Mas indo adiante, para não ficar muito demorado, porque o irmão também tem uma palavra para dizer para a gente, então eu ia colocar para ele, no caso, o Hebreus 7:12. Então a gente tem duas situações. Uma delas é ler Hebreus 7:12 no entendimento de substituição de uma lei da Torá, que na minha opinião não é recomendado fazer, mas a liberdade tem para todos. Ou então entender que se completou uma fase, e o Mashiach falou que não vai adicionar, destruir, nem tirar, que também é destruir. Completou a primeira fase para que a segunda então continue. A escolha de cada irmão. Ninguém vai dizer o que e o que não. E quando vier na frente para explicar, baseado no conteúdo da Torá, da Taná e do Novo Testamento, o Eterno em si, através do seu Ruá, vai guiar o que falar e o que não falar. Baseado naquilo ali, então depois tem perguntas e respostas. Então a gente vai ver quão concreto é o entendimento de cada um. E sem questionar a fé, naturalmente. Né? Então era mais ou menos aquilo ali, meus irmãos. Tem uma outra situação, gostaria de conversar com os irmãos bem rápido, lá em Hebreus 6:3, que Hebreus, por exemplo, não usa o tetagrama. Se os irmãos conseguiram ter o entendimento, né, e ter o tempo de estudar, se vocês forem ler no Novo Testamento em Hebreus, você não vai encontrar o tetagrama. Vocês já perceberam? Você vai encontrar Elohim. E Elohim, o que é Elohim? É plural. Plural de El, né? E Elohá ou Elohim, não existe uma raiz no hebraico. E não é verbo. Não fala que o nome do Eterno é um verbo. Elohim não é verbo, Elohim é abstrato. Então, por exemplo, falando ali de Melquisedeque, Melquisedeque, por exemplo, e daí Adonisedeque, ele sai lá de Jerusalém, né, de Jerusalém, e vai cumprimentar Abrão pelo conflito que ele estava se envolvendo, né? Ele saiu de lá, conseguiu bastante, e na hora que Adonisedeque foi se encontrar com ele começou a falar do El dele. Não, o El, porque ele era um sacerdote, só que não falava que tipo de sacerdote que ele era. Ele só falou que era El. Então quando Abrão conversa com ele de volta, ele fala, não, tetagrama, na função de Gibor, porque ele estava combatendo, aquele é o El. Ele falou, é o tetagrama.
situação é mesmo. Se você for ler, por exemplo, Hebreus, no Novo Testamento, sim, fala de mudança, fala que Mashiach, de alguma forma, se tornou sumo sacerdote e pagou com sangue. Aquilo ali tudo é manipulação de outras religiões que infelizmente entrou naquilo ali. E depois, nesta Bíblia específica, no final, no rodapé, ele fala o seguinte, que aquilo ali é uma carta de Hebreus que foi escrita da Itália, de Roma, e que foi enviada pelas mãos de Timóteo. Aí é Hebreus 7, irmão? Hebreus 7,12 fala da mudança, né? Então cada qual. Esse rodapé O está rodapé está no final do capítulo 13. 13. É, bem no finalzinho, né? Então, de qualquer forma, se os irmãos têm um tipo de fé, que tem um tipo de conhecimento e fatos que alicerça a sua fé, tudo bem. Todo mundo é livre de entender de uma certa forma. Agora, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que na palavra, na Torá, na Taná, existem duas formas principalmente de falar do Eterno. Tem Elohim e tem o Tetragrama. Então são 4 autores que tem. Quando aquele autor vai escrever sobre Elohim, a visão dele de um Eterno é através de El, é um Elohim. E normalmente não tem uma função. Já o Yahwista, ou aqueles que gostam do nome através do seu tetragrama, depois tem as funções, né? Então, se for ler, por exemplo, em Hebreu, você não vai achar o tetragrama, nem em aramaico traduzido, você não vai encontrar nem em qualquer outra língua. Então, o que é o El? É o mesmo El que estava lá com Adonizedeque. Adonizedeque veio ali falando de um El, e daí o Abraão falou, não, meu El é o tetragrama. Então ele já chegou ali mesmo mostrando quem que era a divindade, né? Então são situações para a gente, no caso, estudar. E por último, então, para terminar, porque daí o irmão ali tem uma palavra também, seria o fato do próprio tetragrama. Por exemplo, eu montei para a gente ali um pequeno entendimento que vai de cada um ler aquilo ali e fazer uma comparação com o conhecimento que os irmãos têm. Agora, tem duas maneiras de fazer aquilo. Ou você faz com o tetragrama, ou você faz com o Elohim. Depende da divindade que você, quando juntar todo o teu conhecimento que você tem de fatos e aquilo que Elohim ou o tetragrama representa para os irmãos, aí cada qual tem que analisar aquilo. Então, vou só escrever aquilo ali rapidinho, daí vamos terminar. Vamos fazer, no caso, o tetragrama daquela forma. Daí vem o seu Ruá. No hebraico é o Espírito, né? Espírito Eterno. Depois que ele começa a se relacionar com a gente, nós não somos espíritos, nós somos carne. O Eterno então escolheu pela sua palavra os 5 sentidos. Exatamente para qualquer situação relacionada com o espírito não se torne abstrato na hora de for entender. Então, que é no caso o tato, a visão, a audição, fala, toque, né? E depois vem a Torá. O que é a Torá, então, irmãos? A gente sabe que é instrução. Instrução de quê? É instrução do caráter do Eterno. O que é a Torá? A Torá fala não mate. Quem está falando não mate? É o Eterno. Por quê? Porque o caráter dele não admite matar outro. Então a Torá é o caráter do Eterno. Vocês têm ali a Torá. Depois vocês têm então o caminhar. Caminhar, né? O caminhar com ele. Que é simbolizado no hebraico com símbolo de lamento, que é um cajadinho. Certo?
Depois dali então vem a criação. No caso vem Borê, né? E depois dali vem as derivações. Uma para lá, uma para cá. Só colocar algumas ali para os irmãos terem ideia. Por exemplo, tem Shalom. Dizer do outro lado lá tem Gibor. Depois vem Nissi. Depois vem Shafat. Depois vem Yari. Daí vem Sabaoth. Depois vem Makdesh. Tzipideno. Depois vem Rohi, o pastor. Sua retidão. E vários outros. Agora, só um pedido. O irmão, por gentileza, traduza esses 6 e 3. Aqueles que não entendem o que significa. Eu tenho que pegar para os irmãos não somente a tradução, como também tem que pegar a parte da Torá para vocês analisarem daí. Então eu vou deixar talvez que depois do café, que a gente fizer, daí volto com uma parte bíblica para a gente ter uma referência. Por isso que eu não vou muito a fundo, e daí tem que ficar... Não, mas o que eu quero dizer é só Não o que traduzir significa só essas palavras. as palavras. no caso ali, algumas delas, por exemplo, Rohi, Só essas pastor. palavras que estão aí. No caso, Tzikdeno, no caso seria a retidão dele, depois vem santificação, depois vem, por exemplo, ali Yahweh, que é provisão, Shafat, que é justiça, Nissi, que é bandeira, Gibor, que é combatente. Esse é o caráter do Eterno. São as funções dele. Umas funções dele, né? As funções que ele exerce na ele Torá. exerce na Torá. Então, por exemplo, quando você vai pegar uma parte da escritura que você acha um tetagrama, você vai ter que analisar todo aquele bloco onde aquele tetagrama está envolvido. Então, por exemplo, você vai encontrar muitas vezes lá Rohi. Não fala lá, por exemplo, em Davi, no Salmo 23, o tetagrama é o pastor é Rohi. Então, quando o Davi vai falar com o Eterno, quando ele está pensando em Rohi, a oração dele diretamente vem dali, Rohi, e vai por ali. Primeiro vem dali, você vai ver que é uma caminhada. Ele quer caminhar? Ele quer caminhar. O caminho dele é através do pastor, através do bom pastor. No caso, o Eterno é a função dele de Rohi. Caminhar, sim. Está na Torá? Sim. É dos 5 sentidos? Sim. Não é caminhar, é isso mesmo? Então é direto os 5 sentidos, né? Não importa o solo do teu pé no chão. É o ruá que está fazendo ali, sim, que o Davi falou, não tira o seu ruá de mim, né? Por causa do pecado que ele teve com Bathsheba. E depois chega nele, ó. Tá vendo? Quando a gente vai, no caso, pegar uma parte da escritura que fala Elohim, é muito difícil conseguir traçar aquilo ali, porque Elohim é um termo abstrato, um termo que não tem, é um termo poético. É que nem, por exemplo, o Adonizedeque, que veio lá falar, poxa, parabéns e tal, o El te ajudou. Não é bem o El. Quem estava nele ali era o Gibor. Né? Porque ele saiu do combate, e o nome do Eterno de combate é Gibor. Ele que dá a vitória. Ele foi lá, você vai ver que é uma caminhada, sim, ele está caminhando com o Eterno, uma função de combatente naquela hora. Está na Torá? Está na Torá. Tem os 5 sentidos? Sim, é uma caminhada com ele. Depois o Ruach está com ele? Absolutamente. Chega no Eterno. Aquele lá é o meu. Aí ele ficou, né? Dá para ver a conversação entre eles ali. Então aquilo ali nos ajuda mais ou menos a ter uma ideia. E daí também, muito importante, também tem Yasha, né? Que é uma parte dele que deriva para uma Mashiach. Vou fazer para vocês, né? Então
vem Mashiach dele. E dali derivam os atos de quem? Os atos de Ruach. Então, por exemplo, na Bíblia comum a gente vê que aquilo ali são os atos dos apóstolos, né? Mas que atos que eles fizeram deles mesmos? Nenhum, é atos do Espírito. O ato que os apóstolos praticou foi o Ruach Kadosh do próprio Eterno. A maneira com que eles fizeram o título ali é meio paganizado, porque não existe atos dos apóstolos, existem os atos de Ruach do Espírito na vida deles. Sim. Mas quando traduz, daí eles querem colocar o cara ou eles ali que estão envolvidos com o Espírito, não se faz aquilo. Primeiro tem que vir o Espírito, então é os atos do Espírito. Por quê? Porque eles fala... priorizam os apóstolos e tipo distancia-se do Eterno. É um exemplo. É uma forma de elevar o ser humano e diminuir o Eterno. Que é o que a igreja fez mais tarde. Eles diminuíram aquilo ali, deixando os indivíduos mais importantes. Aquilo ali que veio todos os problemas do mundo. Outro, por exemplo, Rafa. Uma das características do Eterno que ele usava muito era a Rafa. Rafa que é? Cura. É uma cura. O que acontecia ali? Quando ele estava fazendo a função dele de Yasha, que era o tetagrama, veja bem, não era o Mashiach fazendo aquilo ali. É que nem a história dos apóstolos. Eles não faziam nada. Quem fazia era o Espírito. O Mashiach também não fazia nada. Quem fazia era o Espírito mesmo. Entende? Então, na hora que ele aplicava, no caso, o Eterno ali, que fazia a cura através de Rafa. Então, o Mashiach, que ele fazia? Ele orava e se conectava com o Eterno através de Rafa. E ali, então, a partir das mãos deles ali, acontecia a cura. E muitas vezes, numa análise, simplesmente sai o espírito maligno do ser humano. Daí voltam-se os 5 sentidos normais. Ele dizia normalmente, deu o que comer para ela, por exemplo. Aquela moça que ele pegou, tirou aquele espírito imundo, o que ele falou? Descanse, e coma, né, e repouse. Por quê? Porque quando o espírito maligno sai, causa problema no corpo. Não é que ele pegou e curou ela e ficou bom de novo. Existem certos casos que sim. Agora, quando existe uma situação difícil, ele fala, não, repouse e coma. Daí volta-se os 5 sentidos normais, né? Então é algo para a gente conseguir entender. E a partir dali, então, a gente encaixa o resto da escritura. Vai ter o resto dos Atos dos Apóstolos, aí você vai ter Coríntios, 1º e 2º, Tessalônicos, 1º e 2º, você vai ter daí Gálatas, Efésios, Filipenses, Iuda, Gênesis, Timóteo, 1º e 2º, e vai em frente. Até chegar no quê? Até você chegar no Shafat. Shafat é o Apocalipse. Então quem está falando com João, quando ele estava longe escrevendo Apocalipse, o que estava falando com ele? Era o Espírito do Eterno, o Ruach, pode ver, o Ruach vem dali, e depois vem para o Shafat, para o julgamento final. E aquilo que João viu não foi só o que ele recebeu, porque os profetas tinham recebido lá atrás, ele só ganhou um refresco ali, para entender o que aconteceu no futuro. Então aquilo ali nos ajuda mais ou menos a ter uma ideia. Então quando a gente vai, no caso, ler a Escritura, que sabe que tem Elohim, entenda que existe um autor que está escrevendo uma parte da Escritura usando a divindade Elohim. Daí se você for tentar traçar aquilo ali, você não vai conseguir. É muito difícil. E, por exemplo, em Hebreus, vou dar um exemplo para os irmãos. O que é a ordem de Melquisedeque? Os irmãos vão tentar entender? A ordem de Adonizedeque. Adonizedeque era o rei justo de Salém, né? Qual é a segunda ordem dele? Os irmãos podem me dizer qual é que era a ordem dele, para dizer que depois o Mashiach veio depois dele? Não consegue encontrar? Não existe. Não tem? Não existe? Agora, Talvez mais tarde encontre alguma Bíblia inventada ali que injetaram de alguma forma ali e daí começa um outro grupo com uma outra linha lá e Fala da segunda ordem, mas não fala que ordem. Pois é, por isso que você vai ver que Melquisedeque está ligado com El. Agora, que El que é esse?
Que divindade é essa que não tem nem a ordem? Agora, onde é que a gente vai achar uma ordem depois com os levíticos? Vamos encontrar o quê? Lá em Crônicas 24. Você vai encontrar as 24 ordens que Davi mandou organizar. E todos os nomes de cada ordem começam com aquele Lamed. Já perceberam? Se pegar no hebraico e for ver as 24 ordens que fala ali em 1 Crônicas 24, que você vai encontrar, todos os nomes de cada ordem tem um cajadinho. O que o Eterno fez? Ele pegou aqueles que estão fazendo a ordem ali, vão trabalhar no tabernáculo. Eles ali não questionem eles ali, porque eles têm o Espírito diretamente do ar, né? Agora, quando vai se falar de uma tradução, em português é uma verdadeira paranoia, uma verdadeira desgraça. Se for ver pelo português é difícil de entender, não consegue traçar aquilo ali. Se for ver no inglês é um pouco mais próximo, mas também não chega lá. Agora, quando você vai no hebraico e entende o pictográfico, você começa a ver a mão do Eterno ali trabalhando no seu povo, na escrita dele, da maneira com que ele quer que entenda, e se torna mais completo. Mas então é isso, irmãos. Que esse, no caso, citar para vocês. E tem mais naquilo ali? Tem bem mais. E várias outras situações, só que tem que pegar aquilo ali entendendo aos poucos, para a gente conseguir, no caso, quando está lendo uma parte da Escritura, a gente conseguir primeiro entender qual é a sua preferência. Você acredita que tem um Elohim, que é abstrato, que nem, por exemplo, entender Elohim no Novo Testamento. Você vai ter que acreditar que este Elohim está envolvido com Mashiach, que é sumo sacerdote. Então, este Elohim pegou ele da tribo de Levi, levou ele lá, quer dizer, pegou ele da tribo de Judá, levou lá para a tribo de Levi. Você vai ter que acreditar que este Elohim pegou ele e matou ele para usar o sangue dele para te perdoar. E depois ir no novo sistema, que a Torá já foi eliminada. Se você quer pegar por Elohim, tudo bem. Agora, se você for pegar pelo tetagrama, é diferente. Então a escolha está para cada qual, né? Ninguém vai induzir o que fazer ou não. Tudo vai depender de como que você tem um relacionamento com o Eterno, como que você lê a Escritura. Mas é encorajador pegar no hebraico, né? Você tem algum computadorzinho em casa, um laptop, ou um documento antigo, comece a fazer uma referência no hebraico. No hebraico vai ajudar bastante. Então, irmãos, mais ou menos aquilo ali que eu queria comentar. E por último, para terminar de uma vez, é no caso a oração, né? Do pai, né? Por exemplo, eu peguei, o que eu fiz? Peguei e comecei a fazer uma análise. Poxa, o que será que o mestre estava tentando dizer quando ele ensinou o povo a orar, né? Eu peguei aquilo ali, comecei a olhar aquilo ali, daí comecei a olhar aquilo ali, ó. Todas as funções do Eterno. E comecei a comparar com aquilo que a gente tem traduzido hoje. Aí eu falei, poxa, acho que aquela tradução ali deu uma apertada, né? Daí eu peguei e comecei a ler aquilo ali e encaixando ali, ó. Foi exatamente aquilo que o Mashiach falou. Então quando ele fala, no caso, o Eterno que está no Santo dos Santos, ou se você fala que o Eterno é teu Pai, seria no caso, uma que eu não coloquei ali, que é a Abba. Se você sabe que ele é Abba, na oração você já começa a entender, né, que ele se relaciona com o Pai, aquele que ensina, aquele que é amoroso através de Abba. Você não vai encontrar ele em Yahweh, nem em Shafat. Você não vai encontrar ele em Nissi, nem em Gibor. Você não vai encontrar ele em Rafa, nem em Shammah. Você vai encontrar em Abba. Abba é aquele pai amoroso que ensina. Então ele fala Yahweh, né? Ou então Yahu, ou pentagrama, Abba, que está onde? Qual é a posição do Eterno no planeta? Não é no Santo dos Santos? Kadosh Kadoshim? No tabernáculo? Então já começa a ligar uma situação na outra. Então você vê tetagrama, Abba, que está no Kadosh Kadoshim, vai indo. Nos santifique. Não é que a gente vai santificar ele. Santificado seja o teu nome, não. Que a tua santificação seja parte da gente. Que é o que? Makdesh. Esse Makdesh vocês, porque sou o Makdesh, né? Ele fala que é santo.
ele vai adiante. Pela sua o quê? Presença, que é o seu Ruach. O mesmo desejo que Davi tinha, a gente tem, não é? De ter mais da presença do Eterno. Que no caso o quê? Que o seu reino é o quê? É o tabernáculo que está por vir. Né? Tabernáculo, é uma festa. Depois tem outra linha que se conecta ali, que é o Levíticos 23, ó, que eu fiz para vocês ali. É bem as festas, né? Tá vendo? Tem Levíticos 23, ó. Vai pra... Então a festa da primavera está ali, e a festa do outono está lá, ó. E depois vem o que? A festa dos tabernáculos, que é a vinda da presença dele. Então que o seu tabernáculo venha a nós e que a sua vontade seja feita, né? Nos dê hoje as provisões requeridas. O que é provisões? É o que? Não é Yahweh? Será que é só o pão? Ou é o pão? Mashiach falou, não se incomodem com o que comer, com o que vestir e aonde morar, não é? Ele deu exemplo lá das plantinhas lá, ou das aves. Então não é só o pão foi colocado ali porque depois virou uma religião, né? Pão e vinho, né? Então nos dê, no caso, as provisões de hoje, seja o pentagrama Yahweh, e nos fortaleça. Depois tem uma palavra em hebraico ali, fortaleça, tá? Nos fortalece. Então ele fala o que? Nos chamar para continuar a caminhada com você, da mesma forma que nós falamos o tetragrama chamar para encorajar os outros a continuar o caminho. Nos guie com sua Torá. Nos guie o quê? Nos ajude a caminhar com a sua Torá. Porque a Torá é o quê? É o caráter dele. Aquilo ali é o caráter dele. Por visões e sonhos, que foi aquilo exatamente que Yoel tinha falado, que o Ruach dele ia em Atos 2, ia depois liderar o povo dele com sonhos e visões. Foi o que tinha prometido o profeta. E nos ajuda a permanecer na sua presença, que é o Ruach. Pois a plenitude de tudo é sua e que assim seja. Então quando a Mashiach fala ninguém vem ao tetragrama senão por ele, que ele sabia tudo aquilo ali. Na hora que ele falava com o Eterno, ele sabia exatamente onde ia. Alguns podem pensar, como aquilo ali não fica muito mecânico, cara? Entenda o que você quiser entender. Porque tudo aquilo que eu estudei no momento nos traz aquilo ali versus o Elohim. Elohim não tem aquilo ali. Elohim é uma incógnita ainda muito grande que não dá para traçar aquilo ali. O que tem ali em Hebreus é um Elohim que pega uma chia da tribo de Judá e joga no Levi. O Elohim ali pega ele, o sangue dele que não tem na Torá, e paga pelo pecado do outro, que a Torá proíbe. Então, este Elohim ali é meio complicadinho de entender. Mas a liberdade está para todos para tomar decisão, né? Ou entender ou não, ou querer entender ou não. Então é isso, irmão. Isso que tinha para falar para vocês. Tem alguma pergunta, irmão? Qualquer coisa que tenha ficado em pauta? Ou algo os irmãos queiram perguntar, ou explanar, ou querer melhor explicação? Então, os irmãos, no caso, forem falar de Hebreus, tem duas situações. O Novo Testamento fala de Elohim. O Novo Testamento não fala do tetragrama. Tem que tirar, né? Vai ter que entender. Ou a gente está com o tetragrama, que inclui a Torá, ou a gente está com o Elohim, que exclui a Torá. Não dá para navegar um com o outro. Porque na hora que você for encontrar um judeu, que você vai tentar brincar com a Torá, ele vai te colocar nos cornos.
Você vê que na hora que ele chega e perguntar onde é que você vai achar o Mashiach de Nazaré, todo mundo fala, a cidade do Mashiach de Nazaré, JC de Nazaré. Vai ver, não existe Nazaré. Agora, a gente entende que existe a ignorância. Você quer dizer o seguinte, não existe Nazaré na Torá. Da cidade de onde ele nasceu, não. Na cidade onde ele nasceu. Não existe. Existe o Netzer. O Netzer é o rebento, uma palavra hebraica que vem o quê? Vem da oliva, né? Da árvore da oliveira. Então, quando a árvore da oliveira é grande, que você pega, corta o tronco dela fora, que fica só a raiz, muitas vezes, depois de 1000 anos, aquela raiz que a gente pensa que está morta, depois sai um brotinho dela. Então, o Netzer é só usado para a palavra da agricultura no sentido hebraico, que simboliza o Mashiach, que é o rebento, por causa do tempo que ela leva para soltar aquele rebento. É específico só para a árvore da oliveira. Então é jogado o Netzer. Quando Shaul estava lá na rua lá para Damasco, né? O que aconteceu? Ele pegou, estava de cavalo lá, ele teve aquela visão, caiu ali, tudo bem. Daí como é que o Mashiach foi falar com ele? Como é que ele conseguiu identificar? Existiam vários Mashiachs naquela época. Como é que ele identificou que ele é verdadeiro? Se a gente for, no caso, ver a conversação do Mashiach, o que ele falou? Não, eu sou o Netzer. O Netzer lá de Davi. Aquela palavra lá que é só para o uso da oliveira. Quando você corta, a gente pensa que a raiz está morta. Depois de 1000 anos, então sai o rebentinho. Que era ele. Então, aos pouquinhos a gente vai, né, tendo mais liberdade para explicar, para, né, conseguir conversar com todo mundo. Mas era mais ou menos aquilo ali, irmãos. Obviamente vai ter perguntas depois. A gente pode, no caso, achar mais as funções daquilo ali, mas aquilo ali, no caso, é uma grande porção da Escritura. Então, quando você for fazer um estudo lá do Apocalipse, que é Galá, mais um, tá vendo? Galá, o revelador. Quem é que revela? É o Espírito. Mas qual é a função? Galá. Galá é a revelação. A gente pode ser salvo sem ser Galá. A gente pode ser Yasha. Que nem, por exemplo, ali, ó. Onde é que está a Mashiach? Yasha. Galá, ó. Tá vendo? Pode ser Galá, Mashiach, Galá. Tem que ter os dois, ó. Então não tem nada. Quem é salvo é revelado. Quem é revelado é salvo. Não pode tirar uma da outra. Então se pergunta, você entende a revelação? Não, então não é salvo. O que traz a salvação é uma revelação. Se não entenderam, você entende a revelação? Entende o Apocalipse? Não, então não é salvo. Porque a salvação é o Mashiach que vem e explica todo o conjunto de Levítico 23. Todas as festas estão relacionadas com as gerações e gerações dos profetas, do começo até o fim dos tempos. Aquilo ali é uma revelação. Aquilo ali é uma função do Eterno chamado Galá. Ele que revela através do seu Espírito. Vai perguntar para o cristão, você entende do Apocalipse? Como é que você pode dizer que você é salvo, então? Porque falam que é salvo porque é uma situação relacionada com Elohim. Elohim tudo pode acontecer. Agora você pega o tetagrama da Torá, complica. Aí fica complicado. Aí tem que ter um suporte ali para conseguir entender o que é aquilo ali.